Olá a todos, sejam bem-vindos a este que é o primeiro episódio do Por Ti, o podcast da Zurique Portugal, onde vamos explorar temas relacionados com o bem-estar mental das crianças e dos jovens. O podcast Por Ti surge a partir de um programa com o mesmo nome, Por Ti, Programa de Promoção de Bem-Estar Mental nas Escolas, que está a ser implementado nas comunidades escolares em Portugal, isto já desde 2022. Eu sou a Joana Cruz e a partir dos escritórios da Zurique em Portugal vamos estar à conversa hoje com Liliana Silva, é diretora de Desenvolvimento e Talento e de Sustentabilidade da Zurique Portugal. Olá Liliana, bem-vinda. Olá Joana. Muito obrigada. É também coordenadora da Missão Azul, não é assim? O Clube de Voluntariado da Zurique, portanto são muitas coisas numa só mulher. E também Diogo Simões Pereira, é diretor-geral da Associação EPIS, Empresários pela Inclusão Social. Está tudo bem? Olá. Prontíssimos para falarmos aqui um bocadinho de projetos que são tão importantes para a nossa sociedade e que felizmente estão a ter aqui cada vez mais expressão e sentem que isto também está a ser um crescimento ao longo dos anos, não é? Nós escolhemos lançar este primeiro episódio do podcast Por Ti, neste que é o Dia Internacional da Felicidade, porque há de facto uma relação inegável entre felicidade e bem-estar mental. Um não existe sem o outro, portanto vamos já começar aqui pela Liliana, para perceber se o bem-estar mental pode ser então o caminho para a felicidade. Bem, eu diria, Joana, antes de mais, fico muito feliz de estarmos a lançar este nosso podcast num dia tão importante e sem dúvida que há aqui uma ligação, ou seja, o bem-estar mental claramente tem aqui um papel fundamental na felicidade e na forma como nos sentimos, satisfeitos e mais motivados. Eu diria que há aqui uma ligação muito concreta, mas na realidade o bem-estar mental tem aqui também um processo contínuo, não é? Ou seja, apesar de todos termos aqui emoções e sentimentos e termos a capacidade de as regular de diferentes formas, depois vamos nos adaptando e as circunstâncias também vão aqui alterando estes nossos sentimentos. E do ponto de vista da felicidade, eu diria que, pronto, que o caminho que cada um traça para a felicidade é o seu e é individual e naturalmente depois a forma como se sente também ela vai influenciar. Mas aqui claramente pensando no mote que nos trouxe do programa e ligando a questão do bem-estar mental, quando ainda em 2019, quando começámos a pensar em preparar algo que pudesse ter impacto também aqui para a nossa sociedade do ponto de vista do bem-estar mental, estávamos a falar aqui de indicadores de 18% da população com uma prevalência estimada de problemas de saúde mental. E por isso era urgente que pudéssemos fazer também nós, empresas, alguma coisa nesse sentido. E se queremos ter um futuro feliz, e aqui pegando no mote da felicidade, temos que pegar, digamos, no que é o futuro amanhã, que são os nossos jovens. Pelo menos é esta aqui a minha perspectiva. Nós já vamos explicar um bocadinho mais o que é o que é este projeto que está aqui nesta parceria tão boa. Perguntava-lhe também, já agora, Diogo, o vosso trabalho já existe há quanto tempo também para as pessoas que não conhecem bem a instituição? Já existe há quanto tempo? Como é que operam? Conta-nos tudo. A Associação EPIS. Nós trabalhamos há cerca de 20 anos e o nosso foco é sobretudo programas de promoção do sucesso escolar e, portanto, temos metodologias, trabalhamos hoje em dia dos 13 aos 18 anos. No fundo, ajudamos os jovens com dificuldades de sucesso escolar a progredir. Identificamos-los numa primeira fase e depois, com a ajuda de técnicos, num trabalho ao longo dos ciclos, acompanhamos-los e o nosso objetivo é capacitá-los, treiná-los e dentro dessas competências e conhecimentos também as questões emocionais, da regulação emocional e daí este projeto da Zurique se ligar tão bem com a missão da EPIS, ajudamos-los a, no fundo, terem um projeto de vida, encontrarem-se, saberem quem são, saberem o que fazem e, no fundo, terem a ambição para uma carreira escolar, que é aquilo que os vai desenvolver e permitir que, no futuro, tenham autonomia, que possam ganhar a vida, possam integrar-se na sociedade e tudo isso tem muito a ver, já vamos falar a seguir, com as questões da regulação emocional. Portanto, esses são os nossos programas e daí, quando fomos convidados em 2020
pela Zurich para estruturar este programa, pensarmos que a questão do bem-estar mental caía tão bem em cima dos programas da EPIS. Eu recordo que nós estávamos, em 2020, no início da pandemia, em que, nós já não nos lembramos, mas no primeiro confinamento houve um choque enorme com o fecharem-nos nas casas e, em particular, nas escolas. Os professores tiveram que mudar completamente a sua forma de trabalho, os alunos, e com consequências também para as famílias. Significa que alguns meses depois, de facto, descobriu-se que havia e acentuavam-se problemas de bem-estar mental e daí, de facto, a relevância deste projeto na altura em que foi lançado, depois só o lançámos em 2022, depois no final da pandemia, mas em que, de facto, percebemos que havia uma enorme necessidade de ajudar os professores, os alunos e as famílias, mais em casa, nesta questão da relação emocional que tem a ver com o bem-estar mental. E, portanto, daí, de facto, o timing deste projeto, que tem a ver com o timing também, eu creio que a Fundação teve essa capacidade também de antecipação já na altura da pandemia, perceber que esta questão, em 2020, nós começámos a falar pela primeira vez em todo o mundo e em Portugal, em particular, as questões do bem-estar mental, era um tema tabu. Ainda hoje há escolas que acham que levar este programa para a escola é mostrar uma fragilidade da escola, mas a maior parte das escolas percebem que isto não pode ser um tabu, deve ser falado e quando mais for falado, melhor. E, portanto, foi essa a atratividade e o timing certo deste programa que, de facto, a EPIS recebeu de braços abertos e chamou um parceiro com quem trabalhamos há muito tempo, a Universidade de Coimbra, um centro de investigação, e desenvolvemos esta estrutura de projeto que já vamos falar um bocadinho mais em detalhe. Muito bem, portanto, 20 anos já de experiência, no fundo, e de facto a pandemia veio desenterrar aqui um bocadinho mais esta questão do bem-estar mental. Os desafios, então, são muitos, não é? Na sociedade e, portanto, como é que podemos olhar, então, para o bem-estar mental e alterar as coisas neste contexto? Enfim, o Diogo já mencionou algum impacto que a própria pandemia trouxe, mas eu diria que, em primeiro lugar, há todo este contexto, mas existem depois vários sistemas que têm aqui papéis fundamentais, no sentido em que as escolas que têm aqui o seu papel de relação, de proximidade, de confiança, ele é um porto seguro, é um espaço confiável e por isso naturalmente há ali, digamos que todo um organismo que tem reunidas competências para poder também ali trazer e alavancar muito mais a prevenção do próprio bem-estar mental, mas depois existem outros ecossistemas. As famílias são claramente aqui também um motor muito fundamental para poderem em casa também elas consolidar estas mensagens. As empresas, na realidade, e aqui posicionando a Zurich e a Fundação Zurich como um exemplo muito concreto, temos nós também perante a sociedade um papel de sermos ativos, de sermos presentes, de percebermos o que é que está efetivamente a acontecer, de podermos ser um complemento e um auxílio também ao nosso sistema educativo na nossa sociedade, e aqui a Fundação Zurich acaba por ter num dos seus pilares base o bem-estar mental, ter mais de 20 programas de bem-estar mental em mais de 20 países, ou seja, estamos aqui a falar de diferentes abordagens ao tema, claramente com uma perspectiva de, seja através do desporto, que nós podemos chegar aos jovens e fazê-los perceber que há aqui, do ponto de vista das emoções, formas de poder trabalhá-las de maneira diferente para tornarmos todos adultos um pouco mais equilibrados também e regulados, seja através das escolas, seja através de capacitarmos aqui as famílias, etc. Todos nós, dentro destes nossos sistemas e responsabilidades, temos aqui este papel crucial de fazer algo mais pela sociedade e por aquilo que está ao nosso alcance. E eu diria que no papel das empresas podemos ficar a assistir, mas não é efetivamente aqui a posição que nos traz, e não só para fora dentro destes programas, como é um bom exemplo por ti, mas também dentro das nossas próprias empresas com os nossos colaboradores. E aqui a Zurich Portugal já tem feito esta jornada de bem-estar mental há quase 10 anos, do ponto de vista mais estruturado e aqui ainda mesmo antes da pandemia,
e eu diria que o sítio onde estamos hoje é um bom exemplo do que é um escritório adaptado ao colaborador, para que ele se sinta bem, para que este modelo híbrido de trabalho que hoje em dia adotamos também permita que o colaborador, quando vem ao escritório, que seja também com satisfação, com motivação, para poder socializar, mas que estes novos modelos de trabalho, que possamos apelar um pouco mais às questões de alimentação saudável, a este equilíbrio, a espaços de relaxamento, enfim, eu diria que cada um de nós, se tiver e se procurar assumir um papel importante neste tema do bem-estar mental, conseguirá ser contribuinte, digamos assim, ativo para mudar esse contexto que a Joana inicialmente falou. Precisamos é de estar atentos e efetivamente presentes no momento em que as coisas estão a acontecer e não sentirmos apenas que está a acontecer e depois não sermos parte ativa da solução. E arregaçaram as mangas e focaram-se, e o vosso lema também é um bocadinho para um futuro brilhante, não é? Tem que haver, de facto, um investimento na educação e todos sabemos, não é, que a educação é a base de uma sociedade evoluída e, portanto, este programa Por Ti funciona como, e acaba por também, podemos deixar aqui um bocadinho um apelo a quem nos vê, para que saiba como é que isto pode funcionar e como é que também pode atrair isso para a sua vida, porque já estão em muitas escolas, podemos chegar a mais e a ideia é, portanto, Portugal continental e ilhas, não é? Norte a sul, leste a oeste, e este programa O Por Ti está direcionado para jovens dos 12 aos 15 anos, 15 anos. Fundamentalmente. Muito bem. Então, talvez começando por aí, o importante, o foco, nós escolhemos o terceiro ciclo, portanto, a idade da adolescência, porquê? Exatamente porque é um período de mudança e, portanto, de facto, é um período em que o cérebro e o corpo dos miúdos, das crianças que passam a adolescentes, está em mudança, e há um aspecto muito importante, é que na parte do cérebro os impulsos desenvolvem-se mais rapidamente que as funções de controle. Portanto, os miúdos, os adolescentes, têm um grande motor em linguagem automobilística, mas têm, de facto, uma caixa de velocidades e um travão. Isso significa que há um desequilíbrio na gestão das emoções. O que é que nós estamos a falar de emoções básicas? Nós estamos a falar de coisas como o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, e depois as emoções mais sociais, a vergonha, a culpa. Portanto, no fundo, o que é a regulação emocional? É nós, é um bocadinho como a lei, é nós aplicarmos a cada situação da vida a dose certa, a dose proporcional de reação emocional às coisas. De e facto, no fundo é dar ferramentas também exatamente aos jovens, mas também, e depois o engraçado deste programa Por Ti é que não é só vamos focar nos jovens, também temos os professores, os auxiliares, as famílias, e é todo um conjunto que é envolvido. A relação emocional tem a ver com o modo como eu me relaciono comigo, com os outros, o modo como eu opero do ponto de vista da sociedade. Portanto, é esse equilíbrio que se tem que atingir. O que é uma escola? É uma comunidade de aprendizagem de relações entre pessoas e, portanto, o projeto não se podia focar só nos alunos, tinha que se focar também nos professores e nas famílias, mas em particular nos professores e no pessoal das escolas. E porquê? Porque, de facto, nós sabíamos que, quando lançámos em 2022, vinham de um período de um esforço enorme, muitas situações de falta de bem-estar mental, muitas situações de burnout, falou-se muito, os professores, os médicos, na altura da pandemia. Portanto, nós achámos que era uma ferramenta muito interessante trabalhar estes grupos com uma metodologia que tem um fio comum, obviamente com abordagens diferentes, adequadas às idades, e também as famílias. Sendo que as famílias são mais difíceis de apanhar, porque estão dispersas, estão no trabalho. Sim, portanto, há sessões, e mais ou menos como é que isto funciona na prática? Há sessões que são presenciais, com os alunos, com as famílias, ou são sessões presenciais, online? O modelo começou por pretender ser presencial. Devido ao tema em questão, as sessões presenciais têm mais efeito, até porque, e verificou-se, há muita partilha entre as pessoas, seja com os alunos, com os professores e com as famílias. Nós, nas escolas, conseguimos, de facto, trabalhar muito o modo presencial, quase 100% com os alunos e com os professores. Em alguns casos, enfim, mais remotos, tivemos digital com os professores. Nas famílias, praticamente só trabalhámos o digital. A verdade é que com a educação que nós trazemos da pandemia, as sessões
digitais com a família eram bastante eficazes, mas ainda assim o tema é muito mais fácil de trabalhar de modo presencial. Eu posso lhe dizer que, ao fim de algumas semanas do programa, da primeira fase do programa, lançada em janeiro de 2023, nós começámos a ter relatos dos psicólogos que estão no campo a dizer que no final de cada sessão, portanto, a primeira fase tem uma sessão, é um workshop de 2 horas, havia pessoas que choravam no final dessa sessão. Significa que aquelas pessoas estavam numa tensão tal que, abordando aqueles temas, portanto, era uma forma de sinalização. Depois falávamos com essas pessoas e muitas vezes encaminhávamos para os serviços de psicologia das escolas e depois fariam o seu encaminhamento. É mais difícil no ambiente em modo digital, porque de facto o contacto e depois a reação é menor. E, portanto, desse ponto de vista, o modo presencial foi o privilegiado. Hoje em dia, esta fase 1 vai ter 4 anos, nós, no fundo, o digital funcionará sempre como complemento, sendo que o modelo de base é o presencial. O que é que nós queremos nestas sessões? No fundo, queremos, nesta sessão de workshop, queremos dar ferramentas muito simples para as pessoas aprenderem a trabalhar as suas emoções. Uma delas é, desde logo, nós pormos o nome às coisas, sabermos quando estamos com medo é medo e o que é que podemos fazer com ele, quando estamos com raiva, quando estamos com alegria, bem, a alegria é mais fácil, não é? Ou a tristeza, sabermos o que é que devemos fazer com ele e, desde logo, pedir ajuda, pedir apoio. Esse é um elemento muito importante. Ou receber apoio, pedir apoio ou dar apoio a outras pessoas. Porque às vezes nós é difícil, Fechamos. às vezes pedir ajuda, não é? Isso para nós imaginemos para os jovens que não têm. Porque essa é a questão, é o preconceito que nós ainda temos, eu diria que quem pede em ajuda todo é o mais mundo. fraco. Mas quem pede ajuda, eu vou ao dentista, ou vou ao ortopedista, ou vou ao médico, é uma ajuda. Mas pedir ajuda nesta área é um tema ainda muito, muito sensível, nós ainda não estamos preparados para isso. Eu acho que a pandemia ajudou muito a desocultar esta questão, ainda estamos agora na fase de transformação. Outra das técnicas é, de facto, enfrentar as coisas e tentar, com a ajuda de outros, como acontece com as fobias, no fundo, tentar ver, é isto e eu tenho que enfrentar este meu medo. É muito típica a ansiedade dos alunos para os testes. E, portanto, esse é um tema que têm que aprender. Porquê? Porque nós, em toda a vida, vamos ter momentos de verdade em que vamos estar ansiosos porque vai ser exigida de nós alguma performance. É muito engraçado este trabalho que fazem com os jovens, ensiná-los também às tantas a olharem para eles, a amarem-se, a perceberem, a respeitarem e a respeitar os tempos, porque nós nem sempre estamos bem ou nem sempre estamos à altura de conseguir o desafio do eu agora, porque há muita gente que diz eu não consigo meditar, eu começo a divagar, está tudo bem, os pensamentos vão e vêm, mas tudo é treino, tal como todos temos os esses atletas, recursos não é? na realidade, ou seja, não precisamos, lá porque temos mais ou menos condições, na realidade são recursos que estão dentro de nós e só precisamos isto é, no fundo, normalizar o tema, porque enquanto não falamos sobre ele e quando não trazemos exemplos muito concretos, até parece que a minha situação é única, exclusiva e que só eu é que tenho esta ansiedade, esta preocupação, esta sensação, quando na realidade vamos ao lado e quando começamos a falar, todos nós temos exemplos muito concretos. Então, estes workshops têm a vantagem, são em ambiente educacional, não são clínicos, portanto têm a vantagem de ser em grupo e é engraçado que nós fizemos isto para vários anos e de facto os anos mais avançados, as turmas têm mais maturidade, os do 9º ano têm mais maturidade que os do 7º, mas de facto o ponto importante é perceber-se que existem estas técnicas e as pessoas começarem, os miúdos começarem a treinar isso. Este programa abarca essas pessoas, no fundo, para dar uma plataforma comum de conhecimento, de competências, de treino, para que a vida nas escolas, o chamado ambiente de escola, que normalmente é bom na maior parte das escolas, ainda seja melhor, e nomeadamente que as condições de aprendizagem, como disse, sejam as ideais, que levem a mais sucesso escolar. Fica sempre aqui o apelo para quem possa estar a ver e pensar, nunca ouvi falar disto, se calhar vou à procura deste projeto, saber um bocadinho mais, falar lá na escola. No final do primeiro ano, por ti, já tinha excedido todas as metas e há aqui uma questão que é importante depois, que é, na prática está a implementar-se e há essa responsabilidade social da Zurique e da Fundação Zurique para a sociedade.
e tem aqui uma componente científica, portanto, além desta componente prática, a questão da Universidade de Coimbra também, já agora, Liliana, explicar aqui um bocadinho esta sinergia. Aqui, quando identificámos o tema e identificámos em primeiro lugar a EPIS como o nosso parceiro-chave, porque na realidade a EPIS tem toda uma estrutura nas escolas já efetiva e o Diogo já explicou isto muito bem, ou seja, é muito mais fácil nós introduzirmos determinados temas quando conhecemos as realidades, quando temos presentes pessoas de confiança, em que os professores, que claramente, para além dos alunos, é uma das classes em que este tema foi muito abraçado. Eu diria que a receptividade que tivemos das escolas parte muito também da manifestação de vontade dos professores dizerem: nós precisamos que nos capacitem, nós precisamos que também nos possamos poder treinar para poder estar muito mais atentos não só a eles próprios e aos seus temas individuais, mas acima de tudo a poder também auxiliar os alunos. E eu diria que, em primeiro lugar, esta vantagem incrível que temos de ter a EPIS como um parceiro e as relações que a própria EPIS acaba por ter aqui, neste caso com a Universidade de Coimbra e a EPC3 aqui, um núcleo em particular, porque na realidade podíamos começar só por identificar, e só é bastante limitado, mas por identificar o tema e procurar levá-lo às escolas. E podíamos ter várias vias de poder levar de uma forma um pouco mais simples, mas através de uma capacitação aos professores e eles introduzirem alguns o tema nas suas aulas. O que quisemos foi trazer, acima de tudo, robustez e quando se fala de bem-estar mental, ser falado por especialistas de uma forma estudada e científica e traduzida em linguagem que seja os alunos, com exemplos muito práticos e concretos, a consigam entender, seja depois os professores ou até mesmo as famílias. E aqui a abordagem base é a mesma, ou seja, temos aqui uma vertente científica estudada, que procura, acima de tudo, medir e identificar as características da mesma forma, mas depois a forma como a vamos transmitir será claramente diferente e específica. No entanto, há aqui uma preparação antes de irmos para o terreno, se podemos dizer assim, mas para as escolas, e para falar com estas pessoas, que é alinharmos as mensagens, ou seja, temos os especialistas da PC3 que desenvolvem todo este conteúdo concreto para o plano curricular, para a mensagem que vamos aqui passar, mas depois é, digamos, construída toda uma equipa e esta equipa é treinada e formada e preparada para, em conjunto, levar estas mensagens e a este núcleo duro, digamos assim, que de uma forma contínua procuramos que se mantenha, porque não só a mensagem é a mesma, e tem uma veracidade e uma cientificidade grande, mas depois são as mesmas pessoas de contacto e nós sabemos que nós sentimos-nos mais confortáveis com determinado médico quando temos um problema físico e conectamos-nos e temos aqui uma relação, quanto mais se nós olharmos para as nossas questões mentais e para o meu equilíbrio. Então, se eu sentir esta confiança, esta relação, esta proximidade, se eu perceber que o outro tem empatia sobre o meu tema, mais facilmente eu consigo partilhar e explorar um terreno que se calhar não consigo fazê-lo com todas as pessoas. E esta preocupação em termos as pessoas especialistas a falarem sobre o tema, mas que se mantenham ao longo do programa, porque o programa numa primeira fase, neste primeiro ano, foi uma capacitação mais generalizada aos alunos e aos professores e às famílias, mas depois entramos numa segunda fase de regulação das emoções, ou seja, em que já vamos um pouco de uma forma mais profunda procurar trabalhar sempre na prevenção, mas introduzindo aqui as questões um pouco mais específicas, explorando cada uma das emoções de uma forma mais concreta, com exemplos mais específicos e dedicando-lhes mais tempo. E por isso eu diria que, sim, na realidade temos toda uma infraestrutura para poder fazê-lo, mas não seria possível se os especialistas não tivessem, que depois de todo este trabalho
que estamos aqui a fazer no terreno, vamos recolhendo também dados. Sim, e sistematizar um bocadinho depois aqui. Após cada uma das sessões, o que do ponto de vista científico nos permite também traçar aqui, enfim, trazer daqui alguns resultados e tentarmos perceber determinadas mensagens transmitidas de determinada forma terão alguns resultados e até nós, por exemplo, do ponto de vista da Fundação de Zurique, procurarmos perceber se a abordagem que fazemos nas escolas, procurando ter um determinado impacto, ela efetivamente tem esse resultado ou se na realidade, através do desporto, ele se torna muito mais efetivo e consciente, enfim, dentro de uma mesma faixa etária, digamos, de que forma é que se torna mais evidente os resultados e como é que cada um dos jovens também assimila muito mais essa evolução. Nós estamos então fazendo aqui um ponto da situação. Ao dia de hoje estamos no 2º ano de implementação deste programa. A ideia há um projeto de 4 anos. O que é que se conseguiu até agora e o que é que se pretende até ao final deste projeto? Muito bem. Então, o programa tem 2 pistas. A primeira pista começou no ano 1 e que é o tal workshop, que é uma sessão só e que trabalha em escala. Nós tocámos, impactámos, esta palavra tão atual hoje em dia, cerca de 30.000 alunos, o dobro que estava previsto. No caso dos professores, fizemos 10 vezes mais aquilo que era o objetivo inicial, portanto, isto para dar a ideia da procura por parte dos professores das escolas. No caso das famílias, no ano 1, ficámos acima um bocadinho do objetivo, que mostra a dificuldade de tocar as famílias. É um problema em todas as idades, em todos os países do mundo, que é envolver os pais na escola e quanto maior é a idade, menos, porque obviamente as idades mais pequenas os pais vão todos os dias à escola entregar os miúdos. Portanto, essa é a primeira fase, que está agora no ano 2 e que decorre em 4 anos. A segunda fase, que a Liliana teve a descrever agora, é uma fase mais de transformação. É, no fundo, um curso de 8 sessões de 2 horas, e, portanto, é uma coisa mais pesada, só para alunos e para professores. Nós percebemos que não conseguíamos envolver as famílias, e, portanto, isso é ministrado nas escolas, e, portanto, é um programa que decorre numa base de um workshop semanal, portanto, implica um compromisso de 2 meses por parte de turmas, por parte de professores. Portanto, é uma coisa mais pesada, onde, obviamente, os objetivos são muito inferiores. Mas o que é que nós queremos aí? No fundo, é aí que nós queremos produzir ciência. Nós estamos a trabalhar com grupos de intervenção, portanto, turmas de alunos, grupos de professores, e temos grupos de controlo. E, portanto, nós queremos comparar o grau de transformação que o grupo de intervenção tem face a um grupo de controlo que não teve a intervenção. Portanto, no fundo, nós selecionamos um conjunto de destinatários, fazemos-lhes um questionário no início e depois sorteamos os que vão ser intervencionados e os que ficam para grupo de controle, sendo que os que ficam para grupo de controle vão ser intervencionados mais à frente por uma questão de ética e, portanto, eles vão ter isso mais à frente. E, portanto, fazemos esta intervenção e depois vamos comparar resultados no final desses 2 meses e queremos comparar resultados após 3 meses e após 6 meses para perceber a resiliência da intervenção. Portanto, no fundo, aquilo que na altura nós propusemos à Zurique nós e a Universidade de Coimbra, foi para além de fazer um programa em escala de disseminação de educação para a questão das emoções, da regulação emocional, do bem-estar mental, deixar uma metodologia que, para quem venha a seguir, e desde logo a EPIS havendo recursos, pode continuar a implementar o programa, sempre que haja uma escola, um grupo de alunos, um grupo de pessoas que queira realmente treinar esta questão ao fundo, ter uma metodologia que está validada cientificamente. Portanto, o compromisso da Universidade de Coimbra é, em ligação com a EPIS, fazermos este trabalho de avaliação e fazer publicações científicas que validem os resultados. E, portanto, é esse exercício que está a começar a ser feito neste ano letivo. Portanto, no ano 2 do programa, é o ano 1 da fase 2 e que vai decorrer só este ano e no próximo ano. Portanto, no 2024, fundo, nos 4 2025, anos, exatamente, no fundo, o programa tem 4 anos e os 2 anos do meio têm a fase 2 e os 4 anos têm a fase 1. Nós, na fase 1, fazemos o grande número, fazemos a disseminação. Na fase 2, fazemos a demonstração de uma metodologia transformacional que produza resultados científicos, e esse foi o desafio que fizemos à Zurique e que
Muito E é no É fundo a base da também nossa aqui muito a forma como nós Zurique atuamos. Na realidade, quem são os especialistas não somos nós, não é? O que nós procuramos acima de tudo é poder trazer aqui também toda uma estrutura que depois ela por si só se possa desenvolver e seguir autonomamente, naturalmente com os recursos necessários para poder seguir, mas que sejamos aqui também uma porta e um facilitador para proporcionar isso mesmo. E essa porta está aberta a quem queira juntar-se, não é verdade? A quem queira juntar-se no futuro e desde logo a EPIS, com os seus recursos próprios, vai ficar capacitado para poder continuar. Nós temos uma equipa de psicólogos só dedicada ao programa, por uma questão logística, por uma questão de foco, mas temos psicólogos na EPIS, na equipa da EPIS, e portanto, quando o programa da Zurique terminar, nós temos essa metodologia na prateleira, se quisermos, off the shelf, para poder utilizar nas escolas que assim o entendam, com os recursos que houver, e tem que ser, neste caso este programa tem que ser implementado por psicólogos. Espero que não termine, e é uma brilhante intervenção que estão a fazer na sociedade, a Fundação Zurique, de facto, ter este papel e que seja uma parceria para a vida toda, porque de facto há seja um sempre seguro, jovens, seja uma parceria segura como É isso mesmo. Ora bem. Possamos proteger também aqui este nosso futuro, que no de fundo facto, são os jovens. não é? para as mentes brilhantes criam-se e trabalham-se desde cedo e, portanto, esta intervenção junto dos jovens é muito importante. Muito obrigada aos dois. Foi um prazer conversar convosco. Num próximo episódio vamos continuar aqui a perceber como é que este projeto Por Ti está a impactar os jovens, os professores, os psicólogos. Portanto, isto é toda uma sinergia e o convite é que fiquem atentos ao próximo episódio. Até breve!